sou André, sou pastor aqui da PIB, a Primeira Igreja Batista da Ilha, em São Francisco do Sul. Obrigado por assistir esse vídeo. A palavra de Deus diz que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ajuda a achar direção para as decisões e para as muitas dificuldades que às vezes nós temos na vida. Eu espero que esse vídeo, que essa mensagem sirva como lâmpada para ajudar você a encontrar o seu caminho, a encontrar respostas para as suas dúvidas e sabedoria para as suas decisões. Se você não está ainda inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever e a você também ativar o sininho que está aqui embaixo para você poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo na PIB. Toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai receber uma notificação. Se você não veio ainda para participar aqui com a gente de um dos cultos, fica o meu convite. Todo domingo, às 6 e às 8 da noite, nós temos 2 horários de culto para você escolher. Seria um prazer para nós ter você aqui com a gente. Fica aí para você o meu convite. Que Deus te abençoe e obrigado mais uma vez por estar assistindo.
bem, eu quero te dar as boas-vindas. Meu nome é André, sou pastor da igreja. Se você está com a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sempre tem carinhas novas com a gente e nós ficamos muito felizes com a sua presença. Se você está aqui pela primeira vez, a PIB é uma família, tem lugar para você e nós ficamos muito felizes com a tua presença. Você que é de casa, que tomou tempo aí do seu domingo à noite para estar com a gente, que bom. Nós cremos que Deus está aqui, Deus está falando com a gente. E cremos que esse momento juntos é precioso na presença de Deus. Nós estamos no meio de uma série chamada Liberdade, Você Foi Feito para Mais. Nós estamos falando sobre tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Nós começamos a nossa série lendo uma série de versículos que falam sobre o que nós temos em Jesus. E nós temos falado nas últimas semanas sobre uma guerra, uma batalha que existe pela nossa liberdade. Jesus, ele conquistou várias coisas para nós, ele diz várias coisas a nosso respeito que nós temos, mas existe um inimigo da nossa liberdade que luta contra nós, que luta para nos roubar a liberdade e aquilo que Jesus tem para nós. E nós temos conversado a respeito disso. Se você perdeu a mensagem da semana passada, eu vou frisar só algumas coisas rapidinho para você não pegar o bonde andando, mas é super importante, durante toda essa série, você perdeu uma mensagem, você não pôde estar, ou você chegou hoje, é a tua primeira vez na PIB, entre no nosso canal do YouTube para você poder pegar as mensagens anteriores. Por quê? Essa série é um pouco diferente das outras séries da nossa igreja. Cada mensagem constrói sobre a outra mensagem. Então é como se fosse uma escada com vários degraus. Se você perdeu um degrau, você vai ter que dar um pulo talvez muito grande, talvez você não consiga acompanhar. Então, pegue a nossa mensagem no YouTube, não pôde vir, está trabalhando, ficou doente, chegou gente em casa, não faz mal, assista no YouTube para você poder estar ciente daquilo que está acontecendo aqui. Nós falamos na semana passada que existe essa batalha. Nós falamos da realidade de um mundo espiritual que a gente não vê, que afeta o mundo que a gente vê, o mundo físico. Nós falamos sobre isso, eu citei alguns exemplos da minha própria vida, exemplos da igreja, e no fim dos cultos nós abrimos para vocês virem para frente e receber oração se você estava passando por batalha. E baseado no número de pessoas que vieram à frente nos 2 cultos, eu sei que vocês estão vivendo isso também. Não estamos falando de uma coisa que é da cabeça do pastor, nós estamos falando de uma coisa que a gente está experimentando na nossa igreja. Desde a mensagem da semana passada, muita gente entrou em contato comigo. Pastor, você não faz ideia do quanto eu precisava daquela mensagem, o quanto eu pude entender o que estava acontecendo na minha vida por causa disso. No grupo do louvor, nós temos um grupo do WhatsApp para a galera do louvor. Quanta gente semana passada, cara, o pastor descreveu o que eu estava vivendo. Eu achava que era só eu achava que era coisa da minha cabeça, eu achava que eu estava cansado, que eu estava doente. Na verdade, era uma batalha espiritual. Quando o pastor falou, parece que ele estava falando comigo e descreveu o que tem acontecido na minha vida. Então, são coisas que a gente está vivendo, são coisas que a gente está vendo como igreja. Nós falamos que essa realidade de um mundo espiritual que a gente não vê, afetar o nosso mundo, é uma coisa que está em toda a Bíblia, tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos exemplos na Bíblia de anjos, espíritos de Deus, espíritos do bem aparecendo para homens e mulheres em toda a Bíblia. Isso aconteceu com José e Maria, os pais de Jesus. Aconteceu com Daniel, o grande profeta, aconteceu com o rei Davi, famoso rei Davi, com Abraão, com vários outros que tiveram um encontro sobrenatural com o espírito do bem. Da mesma forma, nós vimos que na Bíblia há vários relatos de espíritos malignos, demônios chamados na Bíblia, onde Jesus vem e ele tem que expulsar um espírito maligno de uma pessoa. Está na Bíblia, não é coisa do pastor André, não é coisa da invenção da PIB, está na Bíblia, Jesus chegando, expulsando vários demônios, vários espíritos malignos, inclusive algumas situações onde havia uma doença física, que parecia ser uma coisa física, Jesus vai, ele expulsa um espírito maligno, ele trabalha de uma forma espiritual e aquela doença vai embora. Nós falamos sobre isso, que não quer dizer que todas as doenças são espirituais, mas tem coisas do mundo espiritual que nos afetam negativamente. E essa série, falando sobre liberdade, nós estamos buscando entender um pouco a respeito dessa batalha espiritual, porque se nós não entendermos que isso é verdadeiro e como nós nos posicionarmos, nós nunca vamos conseguir viver na liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Porque assim como Jesus lutou e conquistou a nossa liberdade, existe uma luta e uma tentativa de conquista para que a gente viva uma vida mais ou menos.
salvo em Jesus, mas você olha aquela lista de coisas do quem eu sou, que eu distribuí para vocês, falar, isso aqui não, isso aqui também não, isso aqui eu vou deixar para lá, isso aqui é só para pastor, só gente que, igual pastor que ora um monte, que vive isso aqui. Eu não vivo isso, a gente vai se rebaixando, e a gente não vive tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Semana passada nós falamos sobre isso, muitos receberam oração, várias pessoas falaram comigo durante a semana, essa é uma realidade que nós estamos vivendo. E hoje eu quero falar contigo sobre o que nós fazemos a respeito disso. Ok, pastor, bacana, entendi que existe uma batalha espiritual, entendi que existe um mundo espiritual que busca lutar contra a minha liberdade, contra aquilo que Deus tem para mim. Tá, e agora, o que eu faço? Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que nós temos em Cristo, que nós podemos usar para nós lutarmos contra as artimanhas do inimigo, contra as investidas do inimigo. Eu quero falar contigo sobre a armadura, sobre a autoridade, sobre arrependimento. Armadura, autoridade e arrependimento. 3 A's. Nós vamos começar olhando a armadura no mesmo texto que nós olhamos na semana passada, de Efésios capítulo 6. Se você trouxe a sua Bíblia, dá uma olhadinha lá comigo, Efésios capítulo 6. Nós vamos ler o mesmo texto da semana passada, mas eu vou trabalhar alguns pontos que eu não trabalhei semana passada a respeito da armadura de Deus. Efésios 6, de 10 a 18. Se você tem uma Bíblia, abra. Se você tem um aplicativo, abra também. Se não, vai aparecer aqui no telão para você poder acompanhar comigo. Efésios 6, de 10 a 18, Paulo diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Nós falamos semana passada que essa palavra ciladas é a palavra métodos no grego. Ele tem métodos para agir contra a gente. Para você ficar ligado, você precisa se fortalecer, ele está dizendo. Versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais, olha só, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nós vamos ver o que é isso daqui a pouco. Versículo 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Em um versículo, versículo 18, Paulo diz, orem, 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 3 vezes em um versículo. Então, ele nos dá algumas ferramentas aqui, ele descreve uma armadura que ele diz que nós precisamos vestir, que nós precisamos entender e precisamos ter para a gente poder resistir no dia mau. Paulo usa um exemplo físico que a gente pode enxergar para falar de coisas espirituais que a gente não enxerga. Então, para ajudar a gente a entender como isso funciona, ele usa o exemplo de um soldado romano e a armadura que um soldado usava para uma batalha, já que nós estamos falando de batalha, diz, cara, tem coisas que você precisa vestir para você poder entrar na batalha e resistir. E ele usa essa figura de um soldado romano, que era algo muito comum na época de Paulo, quando ele escreveu isso, e as primeiras pessoas que leram a carta de Paulo, soldado romano era comum, porque toda essa região onde Paulo escreve, onde Paulo visita, era parte do Império Romano. O Império Romano conquistou praticamente todo mundo conhecido daquela época, e soldados romanos era uma coisa que todo mundo sabia como funcionava, todo mundo sabia mais ou menos o que era, tinha essa imagem. Ele usa uma analogia para falar de coisas espirituais. E ele fala que tem algumas coisas que nós precisamos, como um soldado, para nós podermos lutar. A primeira coisa que ele cita é o cinto da verdade. O cinto da verdade. Pensa um pouquinho no cinto de um soldado. Normalmente o soldado usa um cinto como um ponto de apoio, né? A espada vai ali, mantimentos vão ali. Nós temos hoje um exemplo disso com policiais, né? Policiais normalmente usam um cinto bem forte e tá cheio de coisa, né? Eu nem sei tudo que eles colocam, mas coloca arma, coloca um monte de coisa no cinto. Ali é um ponto de apoio, é um ponto dele manter o seu equipamento ali, é um ponto de apoio para o policial. O que Paulo está dizendo é que assim como o cinto é um ponto de apoio, uma âncora para o soldado e para o policial, da mesma forma a verdade, por isso que é o cinturão da verdade, a verdade da palavra de Deus tem que ser o nosso ponto de apoio.
Você precisa ter uma base, você precisa ter algo que consegue segurar um peso. Inclusive, no primeiro culto eu falei que eu e a Julie, nós fizemos uma viagem muitos anos atrás, pela Europa, com aquelas mochilas de alpinista. Já viu que passa da cabeça do cara, aqui para cima? Nós descobrimos rapidinho que se você botar o peso daquela mochila nos seus ombros, você não aguenta. Não aguenta 10 minutos. É pesada demais. Aí nós descobrimos que na parte de baixo da mochila tem um cinto enorme, reforçado, grosso assim, que você coloca sobre o seu quadril, você coloca sobre a sua cintura. E aí todo o peso é ancorado aqui na sua cintura e não sobre os ombros. E você pode caminhar com aquilo o dia inteiro que você não sente dor. Da mesma forma, a verdade da palavra de Deus tem que ser a nossa âncora. Tem que ser algo de peso na nossa vida, que aguenta os pesos da batalha. A verdade de quem eu sou em Cristo Jesus precisa ser a minha âncora, precisa ser meu ponto de apoio. Quando o inimigo, que é o pai da mentira, vem com mentira sobre mim, eu preciso saber a verdade, senão eu não venço. Vocês estão entendendo como isso funciona? A verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus é o teu ponto de apoio, a tua âncora. Se você não tiver a verdade, se não conhecer a verdade, você não consegue caminhar. Foi Jesus quem diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos da verdade da palavra de Deus para contra-atacar as mentiras do diabo. Ele continua falando da couraça da justiça, o segundo elemento que ele nos mostra. A couraça, obviamente, era o elemento principal de proteção de um soldado, porque protege o coração e protege os órgãos vitais. A parte mais importante, alguém pode te pegar no braço, na perna, mas essa parte aqui é a parte central, vital, que precisa ser protegida. A Bíblia nos ensina que nós temos uma justiça, couraça da justiça, mas essa justiça não vem de nós. Que a sua justiça, a minha justiça, vem da obra completa de Jesus Cristo lá na cruz. Isso é importante, sabe por quê? Porque o diabo vai vir com um ataque contra o seu coração, contra os teus órgãos vitais, dizendo: André, quem é você, cara? Para pregar sobre liberdade. André, lembra daquele negócio que você fez lá naquele dia, naquele lugar, daquele jeito? Lembra daquele negócio? Quem é você, cara? Se eu não entender que a minha justiça não vem de mim mesmo, mas vem da obra completa de Jesus Cristo na cruz por mim, eu não tenho essa couraça, isso entra no meu coração, começa a me afastar, começa a me derrotar. Eu preciso entender, cara, a minha justiça, ela vem de Cristo. Então, em nome de Jesus, eu repreendo esse pensamento, essa cilada do inimigo. A minha justiça vem de Cristo, eu visto a couraça da justiça que me protege das artimanhas do inimigo. Vocês estão entendendo como isso funciona? Está pegando aí, está caindo a ficha para você como isso funciona? Tem uma couraça da justiça que você precisa usar, tem uma couraça da justiça que você precisa aprender a colocar para que você possa proteger o seu coração das coisas que o inimigo joga contra nós. Ele continua falando, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Essa tradução ela deixa um pouco confusa, tem outras traduções que eu gosto melhor, que eu acho que mostram melhor o que Paulo está querendo dizer. Simplesmente está dizendo assim, existem calçados, assim como tem o cinturão, que é verdade, uma couraça da justiça, existe um calçado da paz que você precisa usar. E aqui a analogia é muito, muito interessante, porque os soldados romanos da época, eles tinham umas sandálias de couro que eles usavam, mas os historiadores hoje dizem que uma das razões das grandes vitórias dos romanos na época do Império Romano tinha a ver com as sandálias que os soldados usavam. Sabe por quê? A sandália era de couro, mas embaixo dela tinha cravos, igual uma chuteira, imagina uma chuteira. E o que a gente descobre dessas batalhas? É que muitas vezes as batalhas não eram em lugar pavimentado como aqui, uma calçada, uma rua, um piso. Era no meio do campo de batalha, onde é escorregadio, onde tem pedra, onde o campo é íngreme, onde é desigual. E se você sabe alguma coisa sobre esgrima e essas coisas, né, batalhas com espada, o teu posicionamento, a tua postura para a batalha faz toda a diferença. E esses soldados romanos, eles tinham cravos na sandália, que, cara, eu estou subindo um morro lutando contra um cara, mas eu tenho algo que me ajuda a seguir. Eu estou num lugar escorregadio, o cara está querendo que eu escorregue, mas eu tenho cravos que me dão uma solidez, uma capacidade de manter a minha postura e a minha solidez em meio à batalha. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Existe uma paz que só Deus pode te dar, que vai te dar uma postura e uma firmeza em meio às batalhas da tua vida. Vocês estão entendendo? Existe uma paz que só Deus pode te dar, que quando o terreno está desigual, está íngreme, está escorregadio, está difícil, tem pedras no caminho, o negócio é complicado, você vai ter uma solidez que você não teria se você não tivesse a paz de Deus.
Quantos aqui já experimentaram a paz de Deus que excede todo o entendimento que a Bíblia fala? Você está no meio da situação, você fala, cara, se não fosse uma paz, eu tenho algo que, olha, não faz sentido, baseado nas circunstâncias que eu estou vivendo, não faz sentido, mas Deus está me dando uma solidez e uma certeza, mesmo em meio ao terreno íngreme, eu tenho uma paz que me dá uma postura onde eu consigo ter vitória. Vocês estão entendendo como isso funciona? Sem essa paz, nas lutas que você está passando, nas lutas que eu estou passando, a gente não fica em pé. A gente não fica em pé. Para você ter vitória, você precisa buscar essa paz. Está estressado? Dobra o joelho, busca a Deus, fala, Deus, eu preciso dessa paz, eu preciso ficar em pé. Deus, eu preciso de uma postura para poder lutar. Está escorregadio, está íngreme, está difícil. Deus, me reveste com uma paz que excede todo o entendimento para que eu possa lutar. Nós precisamos disso, senão a gente não consegue. Ele continua dizendo, existe um escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ele está dizendo que a fé é como um escudo. E ele fala aqui de uma coisa muito interessante, as setas inflamadas do maligno. Você já viu naqueles filmes? O pessoal chega perto da cidade, para conquistar a cidade, eles pegam uma flecha e acendem fogo na ponta dela e jogam a flecha para dentro da cidade. Já viu isso? Muitos filmes antigos dessa época, desse período, tem essa ilustração. Por que eles faziam isso? Acendiam a flecha com fogo? Pelo seguinte, eles descobriram ao longo do tempo que as cidades eram fortificadas, tinha paredes em volta da cidade, você não conseguia derrubar a parede. Mas dentro da cidade estavam casas cujos telhados, na grande maioria, eram de palha, e se você jogasse uma flecha acesa por cima do muro, você incendiava a cidade lá dentro, não precisava nem conquistar, matava todo mundo lá, ou, para preservar as suas vidas, eles tinham que sair da cidade, e aí você matava ele fora da cidade. O que Paulo está dizendo é que Satanás tem flechas inflamadas que ele joga contra mim e contra você. Sabe aquele pensamento que passa por todas as suas barreiras? Você estava preparado, você estava armado, você estava, não, eu estou firme, eu estou na batalha. E aí vem aquela coisa que você não esperava, você fala, cara, isso aí eu não esperava. Sabe o que eu estou falando? Cara, essa pessoa falar o que falou, eu esperava de qualquer pessoa, mas não dela. E pastor, passou por cima da minha barreira, passou por cima do muro e está me incendiando por dentro. A falta de perdão é assim, o rancor é assim. É uma setinha inflamada, assim, que passou por cima. Você estava se preparando, você estava se defendendo contra um monte de coisa, mas isso você não imaginava. E aquela setinha vai lá e ela começa a botar fogo e ela começa a te queimar de dentro para fora. Te destrói sem nem ter que derrubar o teu muro. Vocês estão entendendo? Tem que pôr legenda. Estão entendendo? Setas inflamadas do maligno, um pensamento, uma atitude, uma palavra que alguém falou, um rancorzinho, uma falta de perdão no coração, aquilo vai te incendiando. O inimigo não precisa nem bater na porta, não precisa nem tentar derrubar o muro, ele só joga uma coisa por cima, você não estava preparado, te incendiou. Sabe o que Paulo está dizendo? Você precisa ter um escudo da fé para você apagar isso. Como que o escudo da fé funciona? Quando o inimigo vem para mim e fala, André, quem é você, rapaz? Não vai dar certo, você não vai dar em nada, eu sei do teu passado, eu sei, sabe o que eu faço? Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Puf, apaguei a seta. André, aquele negócio lá do teu passado que eu sei, aquele que começou a boa obra em mim há de cumpri-la. Puf, apaguei a seta. Você precisa ter uma coisa que rebate essa seta, que não deixa ela crescer. Mas eu não consigo perdoar porque aquela pessoa falou, em nome de Jesus eu consigo perdoar, assim como eu fui perdoado, eu vou liberar perdão, e puf, apaga aquela seta. Vocês estão entendendo como isso funciona? Você precisa ter a fé, você precisa ter essa confiança na obra de Deus, no propósito de Deus, para você poder contra-atacar as setas inflamadas do maligno que penetram as nossas defesas e nos queimam de dentro para fora. Você precisa ter isso na sua vida. Ele continua falando sobre o capacete da salvação. Capacete da salvação. Quantos de vocês já entenderam que o maior campo de batalha do universo está entre as tuas duas orelhas? Já entendeu isso? O pastor, o inimigo opera lá fora. Não, aqui entre as tuas duas orelhas, na tua cabeça. Aquele pensamentozinho, aquele desânimo, aquela situação, nós falamos muito semana passada sobre desânimo, não vou não, dá certo, não vai ser assim. Pensamentozinhos que ele vai atacando, que ele vai colocando nesse campo de batalha, e se a gente não tiver uma proteção, a gente pode cair, a gente pode não resistir. Ele vai fazer você questionar a sua fé, ele vai fazer você questionar a bondade de Deus, ele vai fazer você questionar o seu merecimento das coisas de Deus,
Ele vai fazer você olhar coisas ao seu redor e dizer, olha, Deus é bom com ele, Deus é bom com ela, Deus funciona ali, Deus responde aquela oração, mas em mim não parece que não funciona, em mim parece que não vai. E a gente começa a ser minado na nossa mente. Se você não tiver o capacete da salvação, você sofre com isso. Tem várias formas da gente aplicar o capacete da salvação. E a ênfase de Paulo não é o capacete, é a salvação, é a fé, é a palavra de Deus, é esses elementos. Mas eu penso assim sobre o capacete da salvação. Quando vem um pensamento contra mim, um pensamento de acusação, um pensamento de tentação, um pensamento de mentira, né? O diabo é o pai da mentira, ele é o acusador dos santos, a Bíblia diz. Quando vem isso, eu começo assim, cara, para começo de conversa, diabo, eu sou salvo em Jesus Cristo. Então nós vamos começar por aí. Ah, tem um negócio que eu preciso resolver com Deus? Ok, eu vou lá e vou resolver. Mas para começo de conversa, eu, André Alexandre Vargas, sou salvo em Jesus Cristo. Começa a conversa aí. E aí, se eu tenho uma coisa para resolver, eu vou resolver. Mas eu não vou baixar disso. Eu sou salvo em Jesus Cristo. Então fica na tua aí que eu vou resolver as coisas com o meu Salvador, mas para baixo disso você não me leva. Estão entendendo como funciona? Eu não sei como você vai aplicar isso na sua vida, mas para mim, eu aplico dessa forma o capacete de salvação. Ele continua falando da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele responde sempre com a palavra de Deus. Você lembra? O diabo leva Jesus para o deserto, ele dá 3 tentações. Jesus diz, está escrito, está escrito, está escrito. 3 vezes ele responde com a palavra de Deus. Interessantemente, na segunda tentação, o diabo usa a Bíblia contra Jesus. Ah, mas se você se jogar daqui, ele vai mandar anjos para cuidar de você. Jesus, porque conhecia a palavra de Deus, falou, é verdade, mas eu também conheço a palavra de Deus e também diz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, Jesus repreende ele, através da palavra de Deus. Nós precisamos ter a espada da palavra de Deus para nós combatermos o inimigo. Querido, você precisa conhecer a Bíblia para você poder contra-atacar. Sabe por quê? O inimigo vem e fala, quem é você? Você não vai dar em nada. Essas coisas é para pastor, é para líder de igreja, para você não. E porque você não sabe o que a Bíblia diz sobre quem você é em Jesus Cristo, você não tem como atacar. Então você fica recebendo aquilo. Você leva pancada, o inimigo fala, ele te derruba, ele te chuta, e você está lá porque você não sabe a palavra de Deus, você não tem uma coisa para contra-atacar, você não conhece a espada que é a palavra de Deus, e você fica vulnerável. Entenda uma coisa. Crente lê a Bíblia, não é porque é bonito. Não é porque é bacana, crente tem que ler a Bíblia. Crente lê a Bíblia porque nós estamos numa batalha espiritual e é uma questão de sobrevivência. Você está entendendo? Ler a Bíblia não é porque eu sou um crente bonzinho que lê a Bíblia. Ler a Bíblia porque se eu não conhecer a palavra de Deus, eu estou mais propenso a cair no meio da batalha. Não é para bonito, é para sobreviver à batalha. Você precisa aprender a palavra de Deus. E você precisa buscar o conhecimento você mesmo. Sabe por quê? Se você depender de mim para te falar o que a palavra de Deus diz, você vai ter problema. Porque muito provavelmente o diabo não vai te atacar aqui dentro quando eu estou falando contigo sobre a palavra de Deus, como eu estou agora. Ele vai te atacar lá na tua casa quando você está sozinho e eu não estou lá. E aí? Pastor, vem na minha casa porque eu vou, mas você está se revestindo? Ai, pastor, ora comigo porque o negócio está pegando, eu preciso do pastor. Eu vou, você está lendo a tua Bíblia? Você está se revestindo? Você está buscando a paz de Deus? Você está combatendo com o escudo da fé? Você está lutando contra? Eu vou te ajudar. Mas você precisa se revestir, você precisa aprender, porque vai ter momentos que eu não vou estar, e é no momento que você está sozinho que ele vai te atacar. A espada do Espírito que nós precisamos. Paulo diz, no versículo 11, voltando a Efésios capítulo 6, versículo 11, ele diz o seguinte, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. 2 palavras que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, vistam, é vocês que vestem, sou eu que visto. Nós precisamos agir, não é Deus que chega e fala, eu vou te vestir com a armadura de Deus. Não, eu visto, eu busco, eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou em comunhão com os irmãos, eu me preparo para isso. E vistam toda a armadura. Não adianta você ter uma parte e não ter a outra. Não adianta você ter uma couraça da justiça se está faltando as sandálias da paz e você cai no meio da batalha. Você precisa ter toda a armadura de Deus. Versículo 13, ele repete a mesma coisa. Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Então, a primeira pergunta para nós hoje à noite, nesse primeiro tópico, que é a armadura. Como é que está a tua armadura? Como é que está a sua armadura? Você está fortalecido?
Você está legal? Você está vestido de toda a armadura? Está preparado para a batalha? Ou você está entrando na batalha totalmente despreparado? Coraça, e não, isso deixa para depois. Escudo da fé, outro dia eu pego. Espada não tenho, porque eu não conheço nada, mas estou entrando na batalha. E estamos levando de tudo quanto é lado, porque nós não estamos preparados. Paulo diz, cara, tem uma batalha. Revista-se. Vista-se da armadura para você poder permanecer firme. Como é que está a sua coraça? Como é que está a sua armadura hoje? A segunda coisa que nós temos, além da armadura, a segunda coisa que eu quero falar com vocês é super importante. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade. Eu vou descrever isso para você. Se você não pegar mais nada dessa mensagem, entenda esse momento da mensagem, porque isso aqui é uma coisa que poucos cristãos entendem e porque não entendem, não vivem a liberdade que Cristo conquistou para nós. É uma das realidades espirituais mais importantes e eu preciso que você preste bem atenção. Com a entrada do pecado no mundo, Satanás ele ganha autoridade sobre o mundo, sobre as pessoas, ele tem um mover e aí um poder muito grande. Jesus fala sobre isso, ele se refere a Satanás em João capítulo 12, versículo 31, não vai aparecer no telão, vou só citar, depois você pode olhar, João 12, 31. Jesus se refere a Satanás como príncipe desse mundo. Príncipe desse mundo. Paulo se refere a Satanás em Efésios 2, 2 como príncipe do poder do ar. João, em 1 João 5,19, diz: o mundo todo está sob o poder do maligno. Quando Jesus é tentado no deserto, Lucas capítulo 4, versículos de 5 a 8, acontece uma coisa muito interessante, não sei se a gente vai ter o texto, coloca lá para a gente, Lucas capítulo 4, versículos de 5 a 8, diz o seguinte: o diabo levou Jesus a um alto lugar e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, versículo 6, eu te darei, diabo falando com Jesus, eu te darei toda a autoridade sobre eles, sobre os reinos do mundo, e o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dar a quem eu quiser. O diabo fala com Jesus, eu tenho autoridade sobre tudo isso aqui que você está vendo. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou essa autoridade, porque me foi dada e eu posso dar a quem eu quiser. Note que Jesus nunca questiona isso. Jesus nunca questiona se ele tinha ou não tinha autoridade. Eu creio que ele tinha autoridade, muita autoridade. Mas olha o que acontece em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Jesus passa por aquela tentação, ele cumpre a sua missão, ele vai para a cruz. Olha o que diz Colossenses 2, de 13 a 15. Paulo falando, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, tendo despojado, olha só versículo 15, tendo despojado os poderes e as autoridades. Ele fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando a gente pensa na morte de Jesus na cruz, a gente pensa no sofrimento que ele teve e o perdão dos nossos pecados. É verdade, ele sofreu e perdoou os nossos pecados, mas fez muito mais do que isso. A Bíblia diz, nós acabamos de ler, que tinha um certificado que era contra nós. Tinha uma lista dos meus defeitos, dos meus pecados e dos seus. E era verdadeira, estava lá, está aqui, o André é culpado por causa disso. Paulo diz em Colossenses, que a gente acabou de ler, que Jesus pega esse certificado que era escrito contra mim e ele crava na cruz. Está pago, não deve mais nada. E aí ele continua dizendo, ele fez outra coisa, ele despojou os poderes e autoridades. A palavra despojar é desarmar. Existiam poderes e autoridades no mundo, eu creio que era Satanás, que era poder e autoridade no mundo, e Jesus ele vem, ele desarma Satanás, e ele reganha a autoridade sobre todas as coisas. Olha Mateus versículo 28, versículos 18 a 20. Olha o que acontece depois da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus diz para os seus discípulos o seguinte: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Lá na cruz, Jesus estava fazendo muito mais do que perdoar os nossos pecados. Jesus estava cancelando a escrita de dívida que era contra nós, ele estava reconquistando a autoridade sobre todos os reinos, sobre todas as pessoas, inclusive sobre principados e potestades. Ele diz, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a obedecer tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que a gente precisa aprender aqui? Que o diabo ele tem poder, mas
por causa da morte e ressurreição de Jesus, ele tem autoridade. E querido, entenda isso, há uma diferença enorme entre poder e autoridade. Enorme. Para que você possa entender isso um pouco melhor, eu quero ilustrar para você com algo que eu já usei aqui uma vez antes. Se você já ouviu, vai ser repetição para você, mas é importante a gente lembrar. Eu trouxe aqui as chaves da minha moto, está ali na frente. Vamos dizer que o Gustavo, vou falar com o Gustavo aqui, vamos dizer que o Gustavo gosta da minha moto. Ele falou, pastor, eu queria dar uma volta com a tua moto. Posso dar uma volta? Eu falo, pode. E eu dou a chave da minha moto para o Gustavo. O Gustavo vai lá. Através dessa chave, eu dei a ele o poder de destravar a minha moto e de sair com ela, passear com ela, desde que ele abasteça. Ele pode ir até para o Nordeste com a minha moto, porque ele tem a chave para poder usar. Certo? Eu dei poder ao Gustavo de usar a minha moto. Isso é poder. Agora, vamos dizer que eu emprestei a moto para o Gustavo, ele ia usar hoje à noite, aí amanhã ele não devolveu, depois de amanhã ele não devolveu, mas o Gustavo é irmão da igreja, não vou incomodar, deixei até quarta, quinta-feira eu liguei, não me respondeu, sexta fui na casa dele, ele não me atende, sumiu com a minha moto, e agora não tem mais, ele não quer devolver minha moto. Gostou da chave, gostou de ter, não pastor, vou ficar com ela porque agora está bacana, eu estou gostando disso, está me ajudando, e agora eu vou ficar com a tua moto. Eu dei poder para ele está usando a minha moto. Eu dei poder. O que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema? Lá em casa eu tenho esse documento aqui. Ó. Esse documento, ele diz aqui em cima um monte de coisa da moto, e diz assim, André Alexandre Vargas. Esse documento me dá autoridade legal para chegar no Gustavo e dizer, Gustavo, devolve a chave, porque a moto é minha. Poder é a capacidade de você fazer alguma coisa. A autoridade é o direito de você fazer isso. O diabo tem muito poder para afetar as nossas vidas. Só Jesus tem autoridade para desfazer o poder dele na sua vida. Vocês estão entendendo a diferença? É radical a diferença. O diabo tem poder? Tem muito poder. Só Jesus tem autoridade. E aí ele diz para nós, em Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada, e eu estou dando para vocês. Vão, preguem o evangelho, batizem, ensinem as pessoas. Vocês são meus seguidores, eu te dou essa autoridade. Eu dou a autoridade do nome de Jesus para vocês. Por que isso é importante, hein? Por alguns motivos. Tem gente que tem medo do poder de Satanás. Ai, pastor, aconteceu um negócio. Ai, pastor. Ele tem poder. Mas se você está em Cristo Jesus, você tem autoridade. E na autoridade do nome de Jesus, você repreende em nome de Jesus e acabou, não tem conversa. Ah, ele não quer devolver a chave, não faz mal, ele pode querer ou não querer. Eu tenho autoridade em nome de Jesus, é outra conversa. Vocês estão entendendo? Se você não entende isso, o diabo vem falar, aquela chave eu quero de novo, aquela área da tua vida que você não consegue vencer, aquela área da tua vida que você está preso, aquela área da tua vida que toda vez que ele pede a chave você não consegue dizer não, ele vai fazer isso com a tua vida o resto da tua vida. Até que você entenda, cara, eu tenho algo onde eu posso agora dizer não em nome de Jesus. E aí você chega, quando o inimigo chegar, você fala, em nome de Jesus, não, porque eu tenho autoridade. E você começa a bloquear essas áreas do inimigo onde ele tem usado a tua vida, rodado com a tua vida de um jeito que você não queria. Nós falamos na semana passada, talvez você se lembre, o pecado muitas vezes ele nos leva mais longe do que nós queríamos ir e nos custa mais caro do que nós queríamos pagar. Se o pecado está te levando mais longe do que você queria ir, está custando mais caro do que você queria pagar, você pode, na autoridade do nome de Jesus, dizer não para ele. Você pode dizer não para ele. Sabe por que isso é importante? Semana passada nós falamos sobre brechas, lembra disso? Falamos sobre brechas. Eu mostrei para você as fotos lá daquela praia na França, e nós falamos sobre como o inimigo quer só uma entradinha, ele quer só um meio para entrar na nossa vida, começar a atacar a gente. Né? E se ele conseguir aquela entrada, ele consegue atacar mais, vai atacando mais e mais e mais, até que ele toma todo o continente, até que ele toma conta das nossas vidas. E muitos de nós temos feito exatamente isso. Muitos de nós, através do pecado e de tentações e de tudo mais, a gente chegou e a gente realmente entregou o poder de algumas áreas da nossa vida para o diabo. A gente entregou essa capacidade. Nós abrimos uma brecha. Ele veio, pediu e nós dissemos sim.
E agora ele está usando a minha vida, agora ele está rodando com a minha vida, e agora eu não sei o que fazer. O que eu faço, pastor, com essa brecha que está aberta? Eu entendi que tem brecha, mas o que eu faço agora? Agora sabe o que você faz? Você usa a autoridade do nome de Jesus para tomar de volta aquilo que um dia você entregou. Porque você entregou para o diabo poder. Mas se você está em Cristo, esse documento da sua vida, que dizia aqui, pertencente a Satanás, escravo do pecado, lista de condenações do André, Jesus pegou essa lista sua e minha, e ele cravou na cruz. Ele falou, está pago. Está pago, inclusive, escrito agora no título da sua vida, se você está em Cristo, está escrito, Jesus Cristo, Salvador do mundo, poderoso nome é, maior do que tudo Ele é. Então, se tem algo na sua vida que está fora da autoridade de Jesus, use a autoridade de Jesus, fala, eu quero de volta. Eu quero de volta. Vocês estão entendendo isso? Isso nos leva à terceira coisa que é super importante. Armadura. A autoridade que só Jesus tem, e você tem se você está em Jesus, para repreender o diabo. A Bíblia diz, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a promessa da Bíblia. Submeta-se a Deus, resista o diabo, ele vai fugir de você. Terceiro elemento é arrependimento. Armadura, autoridade, arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Mudar de direção, mudar de ideia, querer algo diferente. Então, esse poder, essa brecha na minha vida, eu estava dando para o diabo, eu estava deixando ele rodar comigo, fazer o que ele quiser. Agora eu mudo de ideia, eu não quero mais que ele tenha, então eu uso a autoridade do nome de Jesus, eu quero levar essa área da minha vida, eu quero devolvê-la para Jesus. Isso é arrependimento. Pastor, eu estava abrindo brechas da minha vida, eu estava deixando Jesus, estava deixando o diabo conquistar, agora eu mudei a minha ideia, eu não quero mais isso, eu quero mudar de direção, então eu me arrependo disso, eu quero mudar a pessoa que tem poder sobre a minha vida, eu quero trazer essa área da minha vida sobre a autoridade de Jesus. E eu tomo de volta essa área da minha vida. Você tem essa autoridade em Cristo Jesus para fazer isso. E o arrependimento é chave para nós vivermos uma vida livres em Cristo Jesus. Arrependermos daquilo que a gente entregou, porque você deu, quando você deu a chave, você deu legalidade. Falou, não, pode ir lá. Pode ir lá, usa essa parte da minha vida, pode usar, pode incomodar, pode entrar, pode vir, você deu a chave. Se você entendeu que isso não é o que você quer fazer, você pode se arrepender de ter dado legalidade e na autoridade do nome de Jesus dizer, eu quero devolver para Jesus essa parte da minha vida, eu quero que seja dele de novo. E você pode fechar essa porta. Vocês estão entendendo? Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz o seguinte, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Há um poder muito grande em arrependimento, quando eu entendo que eu posso me arrepender, mudar a minha decisão e na autoridade do nome de Jesus, trazer todas as áreas da minha vida de volta debaixo da autoridade dele. Satanás não precisa ter as chaves de nenhuma parte da sua vida, se você entende isso e você está disposto a trazer isso debaixo da autoridade de Jesus. Então a pergunta é, como é que está a tua armadura? Você tem entendido a autoridade, você tem buscado arrependimento para você alinhar a sua vida com a palavra de Deus e submeter a sua vida a Deus. Sem isso, gente, a gente não resiste. Se eu dei legalidade na minha vida, o diabo vai usar aquilo contra mim. Se eu não estou com a armadura, eu não vou resistir. Se eu não tiver arrependimento, eu não alcanço misericórdia, eu não vou prosperar. São áreas que nós precisamos fortalecer. Talvez você precise entender que Jesus já te deu autoridade, você precisa se posicionar nisso. Tem gente que porque não sabe disso, o diabo vem, pastor, está difícil, pastor, está pesado, a pessoa se torna capaz do diabo. O diabo passa por cima, caminha por cima, pisa em cima, suja tudo. A pessoa não entende, cara, eu tenho autoridade em nome de Jesus para resistir. Eu tenho autoridade para dizer não. Eu tenho autoridade para orar, para repreender em nome de Jesus. Você precisa talvez tomar um passo na direção dessa autoridade. Talvez você precise se arrepender e tomar de volta algumas áreas da sua vida onde você tem entregue as chaves e legalidade de algumas coisas e você tem sofrido por causa disso. Talvez tenha uma parte da sua armadura que você precisa vestir, você precisa buscar, você precisa se fortalecer. E talvez
Tem alguns de vocês que estão me ouvindo e têm me ouvido nas últimas semanas, e você diria, cara, que bacana que Jesus tem tudo isso. A pessoa que está com Jesus tinha um certificado contra ela, tinha uma lista de dívidas dela, mas Jesus prega isso na cruz, Ele perdoa os nossos pecados, e talvez você diria hoje, cara, eu nunca fiz isso, nunca entreguei minha vida para Jesus. Preciso te dizer uma coisa difícil, mas que pode te libertar. Se você não entregou sua vida para Jesus, lá no documento da tua vida ainda está escrito escravo do pecado. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Ou Jesus te salvou ou Ele não te salvou. Se Ele não te salvou, se você não entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje. Hoje pode ser o dia de você dizer, cara, eu quero que a minha vida pertença a Jesus, que a autoridade de Jesus flua através de mim, que eu possa construir a minha vida numa nova base, num novo fundamento. Pedir que você feche seus olhos comigo, eu quero orar contigo hoje. Eu quero te dar uma chance para você responder, para você agir em cima daquilo que nós temos falado. A palavra de Deus diz que nós podemos só ouvir a palavra e nos enganarmos a nós mesmos. Achar que só por ouvir eu já estou resolvido. O convite da palavra é você ouvir e daí você agir em cima daquilo que você ouviu. Agir em cima daquilo que você ouviu. Então como é que está a sua vida aí? Como é que está a tua armadura? Está bacana? Está legal? Você está revestido? Você está vestido? Ou você está fraco? E talvez você precisa buscar hoje algo novo de Deus. Você precisa buscar uma paz de Deus em meio à dificuldade que você está vivendo. Você precisa buscar uma fé renovada, que Deus está trabalhando em você, que Deus é por você, que o nome dEle é poderoso acima de todas as coisas. Você precisa se fortalecer nisso, porque tem setas inflamadas que estão te atacando. Talvez é um perdão por uma pessoa. Você diz, pastor, eu não consigo perdoar. É verdade, você não consegue mesmo, sozinho você não consegue. Mas na autoridade do nome de Jesus, há poder onde você não tem, há capacidade onde você não tem. Você pode, na autoridade do nome de Jesus, liberar perdão. Talvez você precisa simplesmente se posicionar debaixo da autoridade de Jesus. Você já conhece a Cristo, você entregou sua vida para Jesus, mas você não tem sabido se posicionar. E o inimigo vem e ele te ataca, e você sente o ataque, e você desanima, e você esmorece, e você precisa dizer, cara, na autoridade do nome de Jesus, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os espíritos, eu me posiciono hoje, no nome poderoso de Jesus, e digo não ao inimigo, eu repreendo o inimigo na minha vida, na minha família, no meu casamento, na minha mente, no meu coração, no meu físico, na minha saúde. Você precisa se posicionar na autoridade de Jesus. Talvez você precise se arrepender e reconhecer que você entregou chaves. O diabo pediu, você falou sim. E aí ele tomou, está passeando com a tua vida, e você precisa hoje, na autoridade do nome de Jesus, dizer, eu quero de volta, eu me arrependo, eu mudo de ideia, não é isso que eu quero para a minha vida, eu quero que Jesus esteja em controle de todas as áreas, e você pode hoje se arrepender, e na autoridade do nome de Jesus, cancelar isso, fechar essa brecha, fechar essa porta. Talvez você precise entregar a sua vida para Jesus, você nunca fez isso. Tudo isso que a gente tem falado, que a gente tem em Jesus. Se a sua vida é dele. Se você não tem isso ainda hoje, você pode ter. Se você não entregou a sua vida para Jesus ainda hoje, você pode entregar. Vou pedir que você fique em pé comigo, nós vamos orar. Vou pedir que todos fiquem em pé comigo, nós vamos orar juntos. E nós vamos dar a você uma chance de você responder, como nós fizemos na semana passada. Eu vou chamar os pastores que estão aqui, o pessoal da intercessão, o Ale, a vir aqui à frente. Nós vamos estar aqui para orar contigo. E nós te convidamos a você vir e receber oração, ou você entregar alguma coisa para Deus hoje. Nas próximas semanas nós vamos estar fazendo isso. Daqui a 3 semanas nós vamos falar sobre perdão. Nós vamos chamar você à frente para você liberar perdão, para você chorar o que você tem que chorar diante de Deus e você sair livre. Então toda semana nós vamos te dar essa chance. E hoje eu quero convidar você, enquanto a banda vai cantar, você a vir aqui à frente. Se você precisa entregar algo para Deus, se você quer entregar sua vida para Jesus,
Se você simplesmente entendeu, cara, eu estou com Jesus, eu estou firme, mas eu preciso me revestir, tem áreas da minha armadura que não estão legais, eu preciso pedir que Deus me ajude, eu preciso fortalecer, eu quero que alguém ore comigo, ou você está entregando algo, você está se arrependendo de alguma coisa, o que você quer na autoridade do nome de Jesus, é tomar de volta uma área da sua vida, fechar uma brecha na sua vida. Nós estamos aqui para orar por você, e nós não temos vergonha de pedir um ao outro que ore por mim, que me ajude, que me fortaleça, para que a gente possa vencer, amém? Então a banda vai tocar, nós vamos cantar. Você que quer sair do seu lugar, sai do seu lugar, vem para cá, vamos orar juntos, para você ser fortalecido, para você ficar na autoridade no nome de Jesus, para você ter vitória na sua batalha, para você tomar de volta aquilo que o inimigo tem usado, que nós possamos orar por você. Enquanto a banda canta, venha para cá, nós vamos orar, você que deseja oração nessa noite.